Então você encontrou o nosso lugar. Bem-vindo ao canal Madrugada na Floresta, onde todas as histórias ecoam para sempre no vazio. Eu sou o assombroso, seu contador de histórias, e serei seu único companheiro nesta madrugada. Já te adianto que esta noite ouviremos o relato perturbador da nossa amiga Patrícia. Por 16 longos anos, ela caminhou entre a vida e a morte como técnica de enfermagem. Mas algumas madrugadas de plantão ficaram grudadas em sua alma. Acontecimentos que a luz do dia nunca conseguiu apagar. Mas antes que o sono te busque, deixe seu like para se tornar parte desta grande névoa e se inscreva e comente. De qual lugar obscuro você assiste? E que horas são agora? Eu não sei exatamente quando deixei de acreditar que havia uma explicação racional para tudo. Acho que foi gradual, como uma doença que vai comendo por dentro antes de aparecer na pele. Comecei nessa profissão aos 22 anos, cheia de vontade, cheia de fé na ciência e nos procedimentos, cheia dessa certeza arrogante que a juventude nos dá de que o mundo funciona dentro de regras que podemos compreender. Hoje tenho 38 e hoje eu sei que os hospitais guardam coisas que nenhum manual de enfermagem vai ensinar. Meu nome é Patrícia. Durante quase 16 anos, trabalhei como técnica de enfermagem em diferentes unidades hospitalares pela região de São Paulo, passando por prontos socorros, UTIs, alas de internação, corredores que de dia parecem apenas corredores e de madrugada parecem outra coisa completamente diferente. Trabalhei em hospitais do ABC, em unidades na Zona Leste, na Zona Norte, em clínicas particulares no centro expandido. Fiz plantões noturnos por tanto tempo que meu corpo esqueceu como é dormir quando o sol está alto. Conheço o cheiro de hospital com todas as suas camadas. O cloro que cobre o suor que cobre o medo que cobre a morte, e a morte que, descobri com o tempo, nem sempre vai embora quando deveria. Vou contar tudo na ordem em que aconteceu. Não porque queira convencer ninguém de nada. Já passei dessa fase. Conto porque carregar isso sozinha ficou pesado demais. E porque existe uma possibilidade, pequena que seja, de que alguém que leia isso reconheça alguma coisa. Sinta que não está sozinho. Entenda que o que viveu não foi loucura. Conto também como aviso. Porque se você trabalha em hospital e começa a notar certas coisas, eu preciso que você saiba que o que vem depois é real e que a negação, por mais confortável que seja, não vai proteger você. O primeiro hospital em que trabalhei depois de me formar foi uma unidade mista no Tatuapé, dessas que misturam ala de internação com pequeno pronto-socorro, atendendo a região em casos de média complexidade. Fiz meu estágio lá e fui contratada logo depois, no que eu na época considerei um golpe de sorte. O prédio era antigo, construído nos anos 70, reformado por cima várias vezes, sem que o esqueleto original fosse muito alterado. Aquele tipo de lugar onde os azulejos novos não chegam a esconder completamente as rachaduras antigas, onde os tubos hidráulicos soluçam à noite com um barulho que os mais velhos chamavam de o prédio respirando. Nos primeiros meses não notei nada de incomum. Estava ocupada demais aprendendo, decorando os protocolos, tentando não errar nas medicações, tentando não mostrar que algumas coisas me assustavam. A UTI me assustava no começo, como assusta a todo mundo. O barulho constante, os monitores apitando, a fragilidade exposta de cada corpo naquelas camas. Mas era um medo compreensível, humano, o medo de falhar, de não ser suficiente. Não era o outro tipo de medo. Esse levou mais tempo para chegar.
Acho que a primeira vez que notei algo foi num plantão de sexta para sábado na madrugada. Era por volta das 2 da manhã e eu estava no corredor da ala B, que ficava no segundo andar, um corredor longo com quartos dos dois lados e uma janela no fundo que dava para o pátio interno do hospital. Eu havia acabado de fazer a ronda e estava voltando para o posto de enfermagem quando ouvi um som que parou meu passo. Um sussurro, não um sussurro de voz humana identificável, não uma palavra que eu pudesse distinguir, mas um som com frequência de voz humana, baixo, contínuo, vindo de algum lugar à minha esquerda. Parei. Olhei para o quarto de onde o som parecia vir, o quarto 4 da ala B, que naquela noite estava ocupado por um senhor de uns 70 anos, internado para tratar uma pneumonia. Empurrei levemente a porta que estava entreaberta e olhei para dentro. O senhor estava dormindo. Boca entreaberta, respiração regular, o monitor cardíaco ao lado da cama marcando uma linha estável. A televisão estava desligada. Não havia mais nenhum som. Fiquei parada por uns segundos, ouvindo nada, e então entrei, verifiquei os sinais vitais de rotina, vi que tudo estava normal e saí. Contei para minha supervisora naquela noite, a dona Conceição, uma mulher de uns 50 anos que trabalhava no hospital havia quase 2 décadas. Ela me ouviu com aquela expressão de quem ouviu a mesma história muitas vezes e deu um sorriso cansado. Prédio velho, Patrícia. Faz um monte de barulho. Vai acostumar. Acostumei. Ou fiz de conta que acostumei, que dá no mesmo por um tempo. As semanas seguintes foram tranquilas. Plantões normais. Nenhuma estranheza além do cotidiano absurdo que qualquer plantão hospitalar já carrega. E então, num plantão de terça para quarta, umas 3 semanas depois do episódio dos sussurros, aconteceu a coisa do monitor. Eu estava no posto de enfermagem fazendo anotações no prontuário de uma paciente quando o monitor do quarto 6 começou a apitar. Não o apito de alarme agudo que indica emergência, mas aquele apito mais lento, intermitente, que geralmente sinaliza que um eletrodo se soltou ou que o equipamento está com algum problema técnico. Me levantei, fui ao quarto 6. A paciente, uma mulher de uns 40 anos, internada com cálculo renal, estava acordada e me olhou com cara de nada aconteceu. Eu não fiz nada. Verifiquei os eletrodos, todos estavam fixos. Verifiquei os cabos, todos conectados. Reiniciei o monitor, ele voltou ao normal. Saí do quarto, voltei ao posto. 5 minutos depois, o mesmo apito. Voltei, mesma situação, tudo aparentemente normal, eletrodos fixos, cabos conectados, paciente me olhando com aquela cara. Chamei o técnico de manutenção, que apareceu bocejando e trocou o monitor por um reserva. O novo monitor ficou quieto. Esqueci o assunto. Mas naquela mesma madrugada, por volta das 4 da manhã, o Alexandre, que era o outro técnico de enfermagem no meu plantão, me chamou com um gesto discreto enquanto eu saía do posto. Alexandre era um rapaz de uns 26 anos, negro, alto, que trabalhava no hospital havia 3 anos e tinha esse jeito calmo de pessoa que viu muita coisa e decidiu não se afetar. Mas naquela madrugada ele estava com um jeito diferente. Me chamou para um canto do corredor e falou num volume muito baixo. Você ouviu alguma coisa hoje mais cedo? Ali no corredor da ala B? Contei sobre os sussurros que havia ouvido semanas antes. Ele me ouviu com atenção e depois ficou quieto por um momento. Hoje umas 2 da manhã, ele disse. Eu passei pelo corredor da ala B e senti uma coisa me tocar no ombro. Uma mão, Patrícia, aberta, no meu ombro direito. Me virei e não tinha ninguém. O corredor estava vazio dos 2 lados. Fiquei olhando para ele tentando avaliar se estava brincando. Alexandre não era de brincadeiras.
especialmente não de madrugada no meio de um plantão. Ele tinha o mesmo jeito sério de sempre, mas havia algo diferente nos olhos, uma inquietação que eu nunca havia visto nele antes. E eu me lembrei que eu mesma havia sentido algo, semanas antes, uma presença. Aquela sensação difícil de descrever de que você não está sozinho num lugar onde deveria estar sozinho. Não disse nada. Ele também não disse mais nada. Terminamos o plantão em silêncio e seguimos nossas vidas. Alguns meses depois, pedi transferência para outra unidade. Não por causa das estranhezas. Pelo menos foi o que me disse na época. Disse que queria ganhar mais experiência, trabalhar em UTI adulto, crescer profissionalmente. Tudo verdade também. Mas quando me lembro daquele hospital agora, o que fica não é a carreira. É o corredor da ala B às 2 da manhã. E o som que não tinha fonte. A UTI adulto para onde fui ficava em outro hospital, maior, na zona norte de São Paulo. Um complexo hospitalar com vários prédios interligados por corredores cobertos. Daquele tipo de hospital que parece uma cidade dentro da cidade, com sua própria lógica, sua própria geografia, seus próprios habitantes que se dividem entre os que podem ir embora e os que não podem. Fiquei nessa UTI por quase 2 anos. Foram os 2 anos em que mais aprendi como profissional. E também os 2 anos em que comecei a não conseguir mais fingir que não havia nada além do que eu podia ver. A UTI tinha 40 leitos distribuídos em 2 módulos, A e B, separados por uma estação central de enfermagem. Trabalhávamos sempre em equipe, geralmente 4 técnicos por turno, mais 2 enfermeiros. O ambiente de UTI tem uma qualidade sonora única. É um lugar cheio de barulho e ao mesmo tempo completamente contido. Todos os sons são de máquinas ou de procedimentos. Vozes humanas existem, mas sempre em volume controlado, sempre mediadas pela urgência ou pela técnica. Você aprende a ler os sons ali, a saber pela qualidade do apito o que está acontecendo em qual leito, a distinguir o som de um alarme de rotina do som de uma emergência real. Foi nessa UTI que conheci a Margarete, enfermeira-chefe do módulo B, uma mulher pequena, de uns 50 anos, com cabelos brancos cortados curtos e um jeito de falar direto que eu respeitei desde o primeiro dia. Margarete havia trabalhado em UTIs por toda a sua carreira e tinha esse conhecimento profundo de quem viu a morte tantas vezes que deixou de ter medo dela, ou pelo menos assim parecia. Nos primeiros meses na UTI, aprendi mais com ela do que com qualquer manual. Mas foi Margarete também quem primeiro me falou sobre o leito 32. Era uma observação casual, no começo de um plantão, enquanto passávamos o plantão com a equipe do turno anterior. Ela apontou para o leito 32 do módulo B, que naquele dia estava ocupado por um paciente em coma, induzido após uma cirurgia cardíaca, e disse: "Fique de olho nesse aí. Não porque o quadro clínico é preocupante, que não é, mas porque esse leito é complicado." Eu a olhei sem entender. Ela não explicou mais. Seguimos para o plantão. Naquela noite, percebi o que ela quis dizer. O paciente no leito 32 era estável. Todos os parâmetros dentro do esperado, sedação adequada, nenhum sinal de complicação. Mas toda vez que eu me aproximava daquele leito para fazer as verificações de rotina, eu sentia algo que não sei nomear de outro jeito, a não ser como peso, uma pressão no ar, uma densidade que os outros leitos não tinham, como se o espaço em volta do leito 32 fosse ligeiramente diferente do restante da UTI, mais carregado, mais espesso. Tentei ignorar, fiz meu trabalho, mas no fim do plantão, quando estava no vestiário me trocando,
percebi que havia evitado olhar diretamente para aquele leito na maioria das vezes que me aproximei dele. Meus olhos iam para o monitor, para o paciente, para os equipamentos, mas não para o espaço ao redor do leito. Como se alguma coisa em mim soubesse que era melhor não olhar. No dia seguinte perguntei para Margarete sobre o leito 32. Ela me olhou por um momento, depois se sentou na cadeira da estação de enfermagem e cruzou os braços. Você quer saber de verdade? Ela disse. Não era pergunta. Disse que sim. Ela ficou quieta por alguns segundos, como se estivesse decidindo quanto contar. Nos últimos 8 anos, ela disse, 4 pacientes morreram no leito 32, em circunstâncias que os médicos classificaram como morte súbita ou falência múltipla de órgãos de evolução rápida e inexplicada. Não 4 mortes em 8 anos, que seria uma taxa absolutamente normal para uma UTI adulto. 4 mortes que ninguém esperava, de pacientes que estavam estáveis na véspera, cuja deterioração não seguiu nenhum padrão clínico identificável. Além disso, 3 membros da equipe que trabalharam com regularidade próximo ao leito 32 ao longo dos anos desenvolveram ansiedade severa ou síndromes depressivas que os afastaram do trabalho. Um deles, um técnico chamado Rodrigo, que havia trabalhado na UTI por 6 anos, pediu demissão do dia para a noite sem dar nenhuma explicação. E quando Margarete o encontrou por acaso, alguns meses depois, num supermercado, ele ficou pálido ao ouvir o nome do hospital e desviou o assunto imediatamente. Eu a ouvi falar tudo isso com aquela calma que ela tinha para tudo, sem dramatismo, sem o tom de quem está contando história de assombração. Era o tom de quem estava descrevendo um problema clínico complexo para o qual ainda não havia diagnóstico. E no fundo, isso me perturbou mais do que qualquer dramatismo teria perturbado, porque significava que ela acreditava no que estava dizendo, e Margarete não era de acreditar em coisas sem fundamento. Trabalhei naquela UTI por mais 1 ano e meio depois dessa conversa. E posso dizer que o leito 32 continuou sendo o leito 32. Não vou descrever cada episódio, porque seriam muitos, e alguns deles são difíceis de colocar em palavras de um jeito que faça sentido fora do contexto de quem estava lá. Mas vou descrever um. Era uma madrugada de quinta para sexta, por volta das 3 da manhã, e eu estava fazendo a verificação dos sinais vitais do módulo B. O leito 32 estava ocupado por um homem de uns 60 anos, internado após um AVC isquêmico, em estado grave, mas estável dentro do esperado. Quando me aproximei do leito para verificar o catéter venoso central, o monitor cardíaco emitiu um apito único, breve. Não o alarme contínuo de emergência, mas um apito isolado, como um ponto no meio de um silêncio. Olhei para o monitor, todos os parâmetros normais. Olhei para o paciente, dormindo, respiração regular sob o ventilador mecânico. E então o paciente abriu os olhos. Isso em si não seria necessariamente incomum. Pacientes em coma leve ou sedação superficial às vezes abrem os olhos. Mas o que me perturbou foi a qualidade do olhar. Não era o olhar vazio e sem foco típico de quem está sedado. Não era o olhar desorientado de quem acorda sem saber onde está. Era um olhar direto, completamente focado, e estava focado em mim. O homem estava me olhando com uma atenção que não deveria ser possível no estado clínico em que ele estava. E havia algo naquele olhar que não consigo descrever com precisão, exceto para dizer que não parecia ser o olhar dele. Parecia ser o olhar de outra coisa, usando os olhos dele. Fiquei parada. Sei que fiquei por tempo demais, porque sinto no corpo a memória de quanto tempo aquilo durou, aquele olhar fixo me segurando no lugar.
Então, o monitor emitiu outro apito isolado, os olhos do paciente fecharam e o mundo voltou a ser o mundo de antes. Chamei o médico plantonista, relatei que o paciente havia apresentado breve abertura ocular com possível responsividade. O médico avaliou, fez alguns testes de estimulação, não encontrou nenhuma mudança no nível de consciência e documentou no prontuário: sem alteração do quadro neurológico. Paciente permanece em sedação profunda. Não dormi no dia seguinte ao plantão. Fiquei deitada com os olhos abertos, olhando para o teto do meu quarto, pensando naquele olhar, tentando encontrar a explicação racional que não chegava. Quando pedi transferência daquele hospital, 2 meses depois, Margarete me olhou com aquela calma dela e disse apenas: cuide-se, Patrícia. Não com o tom de quem diz isso por educação, com o tom de quem diz isso porque sabe de algo que não pode nomear diretamente. Nos anos seguintes, trabalhei em mais 3 hospitais diferentes, sempre pela região de São Paulo, sempre em plantões noturnos, porque me pagavam melhor e porque, embora eu não admitisse para mim mesma na época, algo em mim havia se acostumado às madrugadas de uma forma que o dia não satisfazia mais. Cada hospital tinha sua própria personalidade, seus próprios silêncios, suas próprias peculiaridades arquitetônicas. E em cada um deles, com o tempo, algo aparecia. Num hospital particular na Vila Mariana, uma ala de pós-operatório com quartos privativos e uma decoração que tentava ser aconchegante e conseguia ser apenas perturbadora. Tínhamos um ritual não oficial entre a equipe noturna. Ninguém ia sozinho ao quarto 15 depois da meia-noite. Era uma regra passada em sussurros no início do plantão, nunca discutida abertamente, nunca explicada para os novatos de forma direta. Quando comecei ali, uma técnica chamada Fernanda simplesmente me disse no primeiro plantão: se precisar ir ao 15 de madrugada, fala comigo que eu vou junto. Não perguntei por quê. Algo no jeito que ela disse me impediu de perguntar. O quarto 15 era um quarto privativo no fim do corredor do 5º andar, com janela para a rua, igual a todos os outros em aparência. Mas havia uma coisa: a temperatura naquele quarto era sempre mais baixa do que nos outros. Não uns poucos décimos de diferença que poderiam ser explicados por alguma variação no sistema de ar-condicionado. Uma diferença perceptível no corpo, aquela sensação de entrar num espaço onde o ar pesa diferente. Os pacientes internados naquele quarto pediam cobertores com frequência incomum. Reclamavam de frio, mesmo quando os outros pacientes do andar reclamavam de calor. Os funcionários de manutenção verificaram o sistema de climatização múltiplas vezes e nunca encontraram nada errado. E havia outra coisa. Numa noite em que fui ao quarto 15, acompanhada de Fernanda, para verificar uma paciente que havia tocado a campainha às 2 da manhã. A paciente, uma senhora de uns 70 anos, que havia feito uma cirurgia no quadril 2 dias antes, estava sentada na cama com um olhar de quem acabou de ver algo que não deveria ter visto. Quando perguntamos o que havia acontecido, ela disse, com aquela voz de quem não tem certeza se vai ser acreditada: teve uma menina aqui. Uma menina de uns 7, 8 anos parada ali no canto. Apontou para o canto entre a janela e o armário. Não disse nada, só ficou me olhando. Fiquei chamando ela e ela não respondia. Aí eu pressionei a campainha e ela foi embora. Fernanda anotou no prontuário: paciente relatou episódio de alucinação visual, provavelmente relacionado à medicação analgésica. Recomendado avaliação médica. Não me olhou enquanto anotava. Eu também não disse nada. Mas na semana seguinte, numa conversa de corredor com um técnico veterano chamado Paulo, que trabalhava naquele hospital havia quase 8 anos,
descobri que a menina do quarto 15 tinha sido relatada por pelo menos outras 3 pacientes ao longo dos anos. Sempre uma menina jovem parada no mesmo canto, sem interagir, apenas olhando. Paulo me contou isso com a mesma entonação com que poderia me contar sobre algum problema com o sistema de agendamento. Sem drama, com a naturalidade de quem aprendeu a conviver com algo que não vai embora e parou de gastar energia tentando explicar. Foi nesse hospital também que aconteceu uma coisa que até hoje é a mais difícil de classificar entre tudo que vivi, porque não foi sobrenatural no sentido de não poder ser explicada, mas foi de uma natureza tão perturbadora que mudou algo em mim de forma permanente. Era um sábado de manhã, umas 6 da manhã, fim do plantão noturno. Eu estava no corredor do 5º andar, fazendo as últimas anotações antes de passar o plantão para a equipe diurna. O corredor estava quieto, a maioria dos pacientes dormindo, a equipe noturna já claramente no modo de quem está com um pé fora dali. Passei pelo quarto 11, que estava com a porta entornada, e ouvi uma voz de dentro, uma voz masculina, falando baixo, mas de forma articulada, claramente acordada e lúcida. Não era o tom de alguém delirando ou falando no sonho. Era o tom de alguém tendo uma conversa normal. Parei. Empurrei levemente a porta para verificar. O paciente do quarto 11 era um homem de uns 45 anos, internado para tratamento de uma infecção grave que o havia deixado bastante debilitado. Ele estava sozinho no quarto, a cama do acompanhante vazia, nenhuma visita autorizada naquele horário. E ele estava sentado na cama, de costas para a porta, falando em voz baixa em direção ao canto vazio do quarto. Entrei. Ele virou ao ouvir meus passos e me olhou com uma expressão que eu não soube classificar na hora, mas que agora identifico como alívio. O alívio específico de quem estava em companhia de algo que não queria e finalmente vê chegar alguém que pode interromper isso. Boa tarde, eu disse. Era cedo demais para bom dia, tarde demais para boa noite. Notei que ele estava suado, apesar da temperatura baixa do quarto. Perguntei se estava se sentindo bem. Ele disse que estava. Perguntei como se fosse casualidade com quem estava conversando. Ele me olhou por um longo momento. Então disse: com a senhora que fica aqui. Qual senhora? Perguntei, mantendo a voz completamente neutra. Ele fez um gesto vago em direção ao canto. Essa aí. Ela fica aqui toda noite. Fica me contando coisas. Perguntei que tipo de coisas. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse pesando o quanto falar. Coisas sobre as pessoas daqui, sobre quando elas vão morrer. Documentei no prontuário. Paciente apresentou episódio de desorientação com fala não direcionada, possivelmente relacionado ao processo infeccioso e à febre. Solicitada avaliação médica. Era o que o protocolo mandava fazer. Era o que qualquer um de nós faria. Mas quando saí do hospital naquela manhã e entrei no meu carro e fiquei parada ali por uns 10 minutos sem conseguir ligar o motor, não era pelo protocolo que eu estava pensando. Trabalhei mais 2 anos espalhados entre diferentes hospitais, sempre carregando comigo esse acúmulo de experiências que eu ainda me recusava a organizar num entendimento coerente. Era mais fácil manter tudo compartimentado, cada episódio numa caixinha separada com o rótulo de coincidência, ou estresse, ou imaginação, ou folclore de plantão. Funcionária veterana acha que o quarto 15 tem fantasma, estresse acumulado e histórias que se perpetuam entre a equipe. Paciente sedado abre os olhos com um olhar diferente. Variação neurológica dentro da sedação. Homem febril fala com canto vazio do quarto. Delírio febril. Textbook. Cada caixinha fechada, empilhada, guardada.
até que comecei a trabalhar no hospital da Vila Prudente. Era um hospital público de médio porte, ala de clínica médica com capacidade para 52 leitos, atendimento de média e alta complexidade. Comecei ali num dezembro, o que em retrospecto tem um peso simbólico que não percebi na época. Dezembro em hospital público em São Paulo é uma coisa específica, um mês de esgotamento institucional, equipes com menos gente por causa das férias de fim de ano, fluxo de pacientes que não diminui, aquela tensão de fim de ano que se soma à tensão que já existe o ano todo. Minha supervisora era uma enfermeira chamada Sônia, mulher de uns 40 anos, competente, objetiva, sem paciência para firulas. Nos apresentamos no primeiro dia de plantão com aquela formalidade eficiente de quem não tem tempo para mais do que o necessário. E ela me passou as informações essenciais sobre a ala com a clareza de quem já fez isso muitas vezes. Boa médica, boa gestora, zero espaço para conversas que não fossem diretamente relacionadas ao trabalho. O Alexandre, meu antigo colega do primeiro hospital, coincidentemente também trabalhava nesse hospital agora, na ala de cirurgia, no andar de baixo. Nos encontramos num corredor no segundo dia e foi genuinamente bom ver uma cara conhecida. Saímos para tomar café no intervalo e ficamos um tempo nos atualizando sobre os anos separados. Ele estava igual, aquele jeito calmo, mas quando mencionei que havia começado na clínica médica do 5º andar, ele ficou quieto por um segundo antes de responder. Qualquer coisa estranha me fala, ele disse. Eu ri e disse que já tinha suficientes anos de experiência para lidar com coisas estranhas. Ele não riu junto, apenas acenou com a cabeça e mudou de assunto. A clínica médica do 5º andar do hospital da Vila Prudente era uma ala que funcionava como alas de clínica médica em hospitais públicos funcionam. Cheia, barulhenta de dia, pesadamente quieta de noite, com pacientes que vinham de todas as origens e com todas as histórias. Tinha um cheiro específico, aquela combinação de medicação injetável, lençóis lavados industrialmente e algo orgânico por baixo de tudo, o cheiro de corpos que estão lutando. Aprendi a ler aquela ala nos primeiros plantões, a saber onde ficavam os pacientes mais instáveis, a identificar quais famílias seriam mais presentes e quais deixariam seus parentes completamente sozinhos, a mapear os padrões de movimento da equipe. No terceiro plantão, notei o corredor dos fundos. A ala tinha 2 corredores principais paralelos que percorriam todo o comprimento do andar, conectados por um corredor transversal, nos fundos que passava pelos banheiros de uso dos pacientes e terminava numa saída de emergência, que, como a maioria das saídas de emergência de hospitais públicos velhos, estava sempre fechada com uma barra de ferro horizontal, que presumivelmente deveria abrir por dentro, em caso de emergência real, mas que na prática raramente era testada. O corredor dos fundos era mais escuro que os outros porque 2 das luminárias haviam queimado e o pedido de manutenção estava na fila há mais tempo do que ninguém sabia dizer. Não havia leitos naquele corredor, apenas o acesso aos banheiros e aquela saída de emergência. Era um espaço de passagem funcionalmente e de dia eu passava por ele sem nenhum pensamento particular. De madrugada era diferente. A primeira vez que notei foi numa noite de segunda para terça, umas 4 da manhã. Eu havia ido ao banheiro de funcionários, que ficava num corredor diferente, e estava voltando pela rota mais curta, que passava pelo corredor dos fundos. As 2 luminárias queimadas tornavam a parte do meio do corredor mais escura, iluminada apenas pela luz que vinha dos corredores principais nas 2 extremidades. Eram uns 15 metros de corredor semi-escuro, completamente normal,
para um hospital velho à noite. Mas quando entrei naquele corredor, parei. Havia alguém no meio do corredor, uma figura. Não consigo dizer se era homem ou mulher, porque o que eu vi não tinha detalhes suficientes. Era mais uma massa escura, com proporções humanas, parada no ponto mais escuro do corredor, onde as luminárias queimadas criavam um bolsão de sombra mais densa. Fiquei parada na entrada do corredor por um momento que deve ter sido poucos segundos, mas sentiu como muito mais. E então a figura não foi embora, não se moveu, simplesmente deixou de estar lá. Não foi como apagar uma luz. Foi como se eu tivesse piscado, e quando meus olhos voltaram a focar, o corredor estava vazio. Passei por aquele corredor sem parar, sem olhar para os lados, e cheguei ao posto de enfermagem com o coração batendo mais rápido do que deveria. Sentei. Escrevi, não contei para ninguém, mas nos plantões seguintes continuei vendo a figura no corredor dos fundos. Não sempre, não toda noite, mas com uma frequência suficiente para que eu soubesse que não estava imaginando. Às vezes era claramente humanoide, daquele jeito de massa escura com proporções de pessoa. Às vezes era só uma presença, uma sensação de que o bolsão de sombra no meio do corredor não era apenas escuridão, era algo mais denso, mais intencional. Comecei a evitar o corredor dos fundos depois da meia-noite. Usava o caminho mais longo que passava pelos corredores principais, mesmo quando o dos fundos era mais prático. Mas havia uma coisa que eu não conseguia evitar: a sensação de que a figura do corredor não ficava apenas no corredor. Havia noites em que eu fazia a ronda pelos leitos e tinha a convicção física, não imaginação, convicção corporal, de que havia algo entre as camas. Não nos corredores amplos entre as fileiras, mas no espaço estreito entre cama e cama, naquele espaço mínimo que existe apenas como espaço de passagem para a equipe. A sensação de que aquele espaço às vezes estava ocupado de um jeito que eu não conseguia ver, mas conseguia sentir. Os pacientes começaram a me dizer coisas. Não todos os pacientes, não de forma coordenada. Eram episódios isolados, distribuídos ao longo dos meses que trabalhei naquele hospital, mas com uma frequência que foi crescendo até não poder mais ser ignorada. Uma paciente, dona de uns 60 anos internada para tratamento de diabetes descompensada, me chamou um dia e disse em segredo, como se contasse algo proibido: "Você sabia que tem uma pessoa que anda nos corredores à noite? Não da equipe. Uma pessoa que não devia estar aqui." Perguntei como ela sabia que não era da equipe. Ela disse: "Porque eu já trabalhei em hospital quando era mais nova. Eu conheço o jeito que a equipe anda. Essa pessoa não anda assim." Uma semana depois, um senhor de uns 75 anos, com quadro de insuficiência respiratória, me segurou pelo braço quando me aproximei do leito dele às 3 da manhã e disse, com urgência, que não tinha nada de delirante na voz: "Você precisa ter cuidado com o que está aqui. Tem uma coisa aqui que não presta." Tentei dizer que estava tudo bem, que ele devia estar com sono, que eu iria verificar os sinais vitais e ele poderia descansar. Ele não soltou meu braço. Me olhou com aquela seriedade de velho que viveu muito e parou de se preocupar com o que as pessoas pensam do que ele fala. "Não estou delirando, Patrícia. Sei o meu nome, sei onde estou, sei o que vi. Tem uma coisa nesse andar, e ela está prestando atenção em você." Fui ao banheiro depois disso e fiquei parada na frente do espelho por alguns minutos, respirando fundo, tentando me remontar. "Patrícia", disse para mim mesma no espelho, "você é técnica de enfermagem com 15 anos de experiência. Você trabalha em hospital. Pacientes idosos com processos infecciosos e privação de sono têm episódios de confusão e alucinação. Isso é medicina. Isso é fisiologia. Você sabe disso." Sabia.
E ainda assim, saí do banheiro, olhando para os dois lados do corredor antes de dar um passo. Nessa época, comecei a conversar mais com Alexandre nos intervalos, principalmente porque precisava de alguém que entendesse o contexto sem que eu precisasse explicar tudo desde o começo. E porque Alexandre havia dito aquilo no segundo dia: qualquer coisa estranha, me fala. E isso havia ficado em mim como uma porta aberta. Certa noite nos encontramos na cafeteria do hospital às 2 da manhã, cada um no seu intervalo, e eu contei parte do que estava acontecendo. Não tudo, mas o suficiente. Ele me ouviu com aquela atenção calma, que era característica dele. Quando terminei de falar, ficou quieto por um momento. Então disse: quando comecei aqui, um dos técnicos veteranos da cirurgia me contou uma história sobre o 5º andar, que antigamente, antes da reforma que fizeram em 2008, aquele andar era usado como ala psiquiátrica. Não uma ala psiquiátrica moderna de tratamento, o tipo antigo, de contenção, de quando as pessoas que a sociedade não sabia o que fazer, colocava em lugares que serviam de depósito humano. E que nessa ala aconteceram coisas que ninguém documentou porque ninguém queria documentar. O tipo de coisas que acontecem quando você tem pacientes vulneráveis, sem família, sem voz e funcionários sem supervisão adequada. Fiquei olhando para ele. Ele continuou. O técnico disse que antes da reforma arrancaram o revestimento das paredes do 5º andar para trocar a fiação elétrica e que atrás do revestimento encontraram coisas escritas nas paredes de concreto. Palavras, frases, nomes. Os trabalhadores da reforma não quiseram repetir o que estava escrito. A supervisão mandou cobrir tudo com o novo revestimento e não falou mais sobre o assunto. Fui embora da cafeteria sem terminar o café. Mas a coisa mais importante que aconteceu naquele hospital, a coisa que empurrou o que estava vindo para mais perto de mim do que eu queria, não foi no corredor dos fundos, nem nos relatos dos pacientes. Foi com o Sr. Benedito. O Sr. Benedito chegou ao 5º andar numa quinta-feira à tarde, internado por conta de uma pneumonia bilateral que havia agravado um quadro pré-existente de doença pulmonar obstrutiva. Tinha 71 anos. Era um homem pequeno, magro, com um bigode branco bem cuidado e uns olhos escuros e vivos que não pareciam combinar com a fragilidade do resto do corpo. Quando me apresentei no início do plantão daquela noite, ele me olhou por um segundo com atenção incomum, como se estivesse avaliando algo, e então disse: "Você tem visto coisas nesse andar, não tem?" Parei de ajustar o equipo. O olhei. Ele me olhava de volta, completamente sério, completamente lúcido, sem nenhum dos sinais de confusão ou desorientação que eu havia aprendido a reconhecer. "Como o senhor sabe?" perguntei, e me dei conta imediatamente que era a pergunta errada a fazer, porque confirmava que havia algo para saber. Ele sorriu levemente. "Porque eu também estou vendo", ele disse. "Desde que cheguei ontem, fica andando no corredor, às vezes para aqui na porta e fica olhando para dentro do quarto. Ainda não entrou, mas vai entrar." Respirei fundo. "Senhor Benedito", eu disse com cuidado, "o senhor está com febre e com um processo infeccioso importante. Às vezes isso pode causar." Ele balançou a cabeça. Não com impaciência, mas com a gentileza de quem sabe que o outro está tentando ser racional e respeita o esforço. "Moça, eu tenho 71 anos. Fui interno em orfanato quando era criança. Trabalhei no matadouro municipal por 20 anos. Já vi muita coisa boa e muita coisa ruim nessa vida. Sei quando é febre e sei quando é outra coisa." "Isso aqui é outra coisa." Não respondi. Terminei de verificar os sinais vitais. Anotei tudo.
Me despedi do Sr. Benedito com mais calor do que era protocolado e saí do quarto, sentindo que havia deixado algo importante incompleto. O Sr. Benedito permaneceu internado por 3 semanas. Nas primeiras 2 semanas, seu quadro respiratório melhorou progressivamente. Era um paciente cooperativo, que tomava a medicação na hora certa, fazia os exercícios respiratórios que o fisioterapeuta prescrevia, dormia bem dentro do possível. A família visitava todos os dias, no horário permitido, uma filha de uns 40 anos e 2 netos adolescentes que claramente o adoravam. E ele continuou me dizendo coisas, não em todos os plantões, mas com uma regularidade que começou a parecer menos casual e mais intencional, como se ele guardasse observações para os momentos em que nos encontrávamos. Disse que a coisa que ficava no corredor havia entrado no quarto uma vez, enquanto ele dormia, que ele havia acordado e ela estava no canto perto da janela, olhando para ele, que não havia sentido medo, o que o surpreendia, que havia sentido tristeza, como se a coisa estivesse com raiva de alguma coisa ou com dor. Disse que havia falado com ela, perguntado o que queria e que ela não havia respondido com palavras, mas que havia se aproximado do leito e parado ali por um tempo antes de ir embora. Perguntei se ele havia ficado com medo depois disso. Ele pensou por um momento. Não, disse. Fiquei com pena. Na 3ª semana de internação, o quadro do Sr. Benedito regrediu. Não dramaticamente de início, mas progressivamente. A saturação caindo devagar, a febre voltando, os parâmetros respiratórios piorando. Os médicos ajustaram o esquema de antibióticos, solicitaram novos exames, discutiram possibilidade de transferência para a UTI. A filha ficava mais tempo no corredor depois das visitas, com aquela expressão contida de quem está preparando o emocional para possibilidades que ainda recusa nomear. Numa das últimas noites de internação do Sr. Benedito, uma noite em que sua saturação havia estabilizado ligeiramente e havia um cauteoso otimismo nos comentários da equipe médica, eu fui ao quarto dele por volta das 2 da manhã para a verificação de rotina. Ele estava acordado, o que era incomum naquele horário. Estava deitado de costas, olhos abertos, olhando para o teto. Quando entrei, ele virou a cabeça para mim. Patrícia, disse, e havia algo no jeito que disse meu nome que me fez desacelerar. Aquela inflexão específica de quem tem algo importante a dizer e está calculando como dizer. Sentei na cadeira de acompanhante ao lado da cama porque instintivamente senti que aquela não era uma visita rápida de verificação. Ela esteve aqui mais cedo, ele disse. Ficou um tempão. Falamos muito tempo. Perguntei como ele havia falado se ela não falava. Ele disse, não com palavras, mas a gente se entende, de um jeito. Fiz uma pausa. Então perguntei, o que ela disse? Ele ficou quieto por um momento. Disse que vai embora em breve. Ele respondeu, não daqui do hospital, do andar. Disse que estava aqui por muito tempo e que está cansada, que tem coisas que prendem as pessoas e que as pessoas não sabem que prendem e que uma hora isso passa. Fez uma pausa e disse que você precisa sair daqui antes. O quarto ficou muito quieto. Eu ouvia o ventilador de oxigênio, ouvia o monitor cardíaco, ouvia minha própria respiração. Antes do que? Perguntei, e minha voz saiu mais baixa do que eu queria. O Sr. Benedito me olhou. Não sei, ele disse. Só disse isso, que você precisa sair antes. O Sr. Benedito faleceu 5 dias depois, de falência respiratória progressiva, que não respondeu aos tratamentos. Estava dormindo quando aconteceu. A filha estava lá, tinha chegado cedo naquela manhã, como fazia nos últimos dias. O óbito foi documentado, os protocolos seguidos, o corpo encaminhado. Tudo dentro do procedimento.
Eu estava no plantão quando ele morreu. Ajudei nos procedimentos, fiz as anotações necessárias, consolei a filha com as palavras que a profissão ensina a dizer nessas horas. Quando saí do quarto depois de tudo, fui ao corredor dos fundos. Não sei porquê. Fui de propósito. A primeira vez que ia de propósito de noite, desde que havia começado a evitar aquele corredor. O corredor estava diferente. As duas luminárias que sempre haviam estado queimadas estavam acesas. A sombra no meio do corredor havia sumido. O corredor estava apenas um corredor, igual aos outros, iluminado, vazio, sem aquele peso específico que havia aprendido a reconhecer. Fiquei ali parado por um longo tempo. E pela primeira vez em meses, naquele corredor, não senti nada além do corredor. Mas a história não termina ali, porque o que o Senhor Benedito havia me dito, que eu precisava sair antes, continuou comigo. E com o tempo, conforme as semanas passaram e eu continuei trabalhando no quinto andar, comecei a entender que talvez o recado não fosse sobre aquele andar especificamente. Talvez fosse sobre algo maior que estava vindo. Continuei trabalhando. Passei os meses seguintes alternando entre o hospital da Vila Prudente e um outro hospital, em que fiz alguns plantões extras na Zona Leste, um hospital municipal menor, onde a equipe era coesa e o trabalho era intenso, mas sem as camadas que eu havia aprendido a reconhecer. Nesses plantões extras, me sentia quase normal, quase a Patrícia, que havia começado a carreira 20 anos antes, acreditando que tudo tinha explicação racional. Mas era uma normalidade frágil, como uma casca fina, e eu sabia que era frágil. O último plantão aconteceu num sábado de julho. Era um hospital que havia começado a trabalhar havia poucos meses, na zona sul de São Paulo, uma unidade de pronto atendimento vinculada a um hospital maior, atendendo casos de urgência e emergência. A equipe era boa, ritmada, experiente. A estrutura era mais nova do que os outros lugares onde havia trabalhado, construída nos anos 90, mas bem mantida, sem aqueles ossos velhos que os prédios mais antigos carregam. Havia gostado de trabalhar ali. Achei por um momento que talvez pudesse ficar. O plantão começou em normalidade. Sábado à noite, num pronto atendimento. Fluxo constante de casos, alguns graves, maioria de média complexidade. A energia elétrica específica de lugar que nunca para completamente. Alexandre estava trabalhando naquele hospital também, coincidência ou não, e nos cruzamos no início do plantão com aquele aceno de quem conhece o trabalho do outro e sabe que podem contar um com o outro. Por volta das 11 da noite, chegou um paciente que vou chamar de Marcos, embora esse não seja o nome dele. Homem de uns 40 anos, trazido pelo SAMU em estado de agitação psicomotora intensa. O relato do paramédico era de que haviam sido acionados por vizinhos que reportaram gritos vindos do apartamento. Haviam encontrado o paciente em quadro de agitação severa, discurso incoerente, aparente dissociação da realidade, histórico médico desconhecido, nenhum familiar presente, suspeita inicial de surto psicótico ou intoxicação por substâncias. Marcos foi encaminhado para um dos leitos de observação, foi sedado pelo médico plantonista após avaliação rápida. Foram colhidos exames de sangue e urina para toxicológico. Em 20 minutos estava deitado no leito, aparentemente sedado, sinais vitais estáveis. Fui responsável por aquele leito naquela noite. A primeira coisa que notei foi o frio. O leito de Marcos estava numa parte da área de observação que ficava próxima à janela, e havia uma corrente de ar ali que eu atribuí inicialmente à janela. Mas quando verifiquei, a janela estava fechada, e o frio não era uma corrente de ar,
era uma temperatura ambiente mais baixa naquele ponto específico, aquela mesma qualidade de frio que havia aprendido a reconhecer em outros lugares, em outros momentos. Coloquei um cobertor extra sobre ele e continuei. A segunda coisa foi o silêncio que se criou em torno daquele leito quando a sedação começou a agir. Não era o silêncio natural de um paciente dormindo num ambiente barulhento. Era um silêncio com densidade, aquele tipo de silêncio que você sente antes de tormenta, quando o ar fica carregado e mesmo os pássaros param. O resto do pronto atendimento continuava com seu barulho normal, monitores, vozes, carrinho de medicação rodando no linóleo. Mas em torno do leito de Marcos havia uma bolha de silêncio diferente. Fiz as verificações de rotina. Sinais vitais estáveis, sedação mantida, exames colhidos, tudo dentro do parâmetro. Às 12h30 da manhã, os resultados dos exames voltaram negativos para toxicológico. O médico plantonista avaliou, documentou, manteve a sedação e aguardou para avaliação psiquiátrica pela manhã. Às 2 da manhã, Marcos abriu os olhos. Não foi como o leito 32 da UTI anos antes, aquela abertura ocular de sedado que parecia olhar sem ver. Marcos abriu os olhos completamente, virou a cabeça para o lado com um movimento controlado e me olhou. Eu estava parada a uns 2 metros do leito, fazendo anotações num prontuário em papel. Senti o olhar antes de vê-lo. Olhei para cima e encontrei os olhos dele. Havia algo errado com os olhos. Não sei descrever de forma que faça sentido em palavras escritas, mas quem já viu alguém num estado dissociativo profundo sabe que existe uma qualidade de vazio no olhar que é diferente do sono, diferente do transe, diferente de qualquer estado que a medicina nomeia com tranquilidade. Nos olhos de Marcos havia uma presença que eu nunca havia visto em olhos humanos antes, e ao mesmo tempo uma ausência total de Marcos, como se os olhos fossem janelas abertas para dentro de alguém que não era ele. Preciso de água, ele disse. A voz era a voz dele. Eu não tinha parâmetro de comparação, mas era uma voz humana normal, nem mais grave, nem mais aguda do que o esperado. Mas a frase saiu com uma cadência ligeiramente errada, como uma tradução boa, mas não perfeita, como alguém que aprendeu as palavras, mas não exatamente o ritmo. Disse que ia chamar o médico. Ele disse, com a mesma cadência estranha: não precisa do médico, só precisa de você. Fiquei de pé a uns 3 metros de distância, pelo que devem ter sido uns 20 minutos, fazendo as outras verificações da ala, mas mantendo o leito de Marcos no campo periférico de visão. Nada aconteceu. Ele parecia dormir. O frio ao redor do leito havia intensificado ao ponto em que eu podia sentir claramente mesmo a distância. Então, por volta das 2h40, a campainha do leito acendeu. Não havia nenhuma campainha no leito de Marcos, não do tipo com botão que o paciente aperta. Era um monitor, não um leito com campainha de chamada para paciente. O alarme que acendeu não era o alarme de nenhum parâmetro clínico fora do padrão. Era o alarme de chamada de equipe, que só podia ser acionado pelo painel de controle do posto de enfermagem ou pelo botão de emergência na parede, e nenhum dos dois havia sido tocado. Fui até o monitor, todos os parâmetros normais. O alarme havia parado sozinho quando me aproximei. Olhei para Marcos, olhos fechados, aparentemente dormindo. Patrícia. Virei. Alexandre estava na entrada da ala de observação, com uma expressão que eu nunca havia visto nele antes em 15 anos de convívio profissional. Era uma expressão de alguém que viu algo que reorganizou seu entendimento do mundo e ainda estava processando essa reorganização. Seu rosto estava cinza. Vim até ele. O que foi? Perguntei em voz baixa.
Ele me puxou para fora da ala para o corredor. Estava passando pelo corredor externo, ele disse, voz completamente plana, a voz de quem está descrevendo um fato técnico porque não consegue fazer de outro jeito. Quando olhei pela janela da ala de observação, você estava de costas para o leito daquele paciente e tinha uma coisa de pé ao lado do leito dele. Não um paciente, não da equipe, uma coisa de pé bem perto do leito, inclinada sobre o paciente como se estivesse falando com ele. Quando você virou, não estava mais lá. Ficamos os dois no corredor por um momento que passou sem que nenhum de nós falasse. Então, Alexandre disse, com aquela calma que sempre foi a característica dele, mas que naquele momento soou como o maior esforço que já ouvi fazer. Você precisa pedir para trocar de leito. Agora. Voltei à ala. Fui ao posto de enfermagem, onde a enfermeira responsável, uma mulher chamada Cláudia, que eu havia trabalhado poucas vezes antes, estava registrando alguma coisa no sistema. Contei que estava me sentindo indisposta e pedi para trocar de responsabilidade de leito, se fosse possível. Ela me olhou por um segundo avaliando e então disse, tudo bem. Passou meu leito para outro técnico e me designou para uma outra parte da ala. Mas não fui embora do plantão. Fiquei, continuei trabalhando. E durante o restante daquela madrugada, do lado de fora da bolha de silêncio e frio daquele leito específico, assisti de longe ao que aconteceu com Marcos. Por volta das 4 da manhã, o técnico que havia assumido o leito, um rapaz novo chamado Diego, que eu não conhecia bem, me chamou discretamente para um canto e perguntou se o paciente havia tido algum episódio antes da troca. Disse que havia apresentado um despertar breve às 2 da manhã. Diego ficou quieto por um segundo. Então disse, ele acordou de novo uns 10 minutos atrás. Ficou me olhando, chamou meu nome de batismo, que ninguém aqui sabe porque eu nunca uso Diego, mas meu nome é outro. Chamou pelo nome que não está na identificação. Fui ao banheiro, fechei a porta. Fiquei parada ali por um tempo que não sei calcular, deixando a adrenalina baixar, tentando manter a respiração regular. Quando saí do banheiro, fui direto ao posto de enfermagem e disse a Cláudia que precisava ir embora, que estava muito mal, que precisava ir. Ela me olhou com uma expressão entre surpresa e preocupação e disse que o plantão terminava às 6, faltavam menos de 2 horas. Disse que não conseguia ficar. Ela me olhou por um momento mais longo, como se estivesse vendo algo que eu não estava mostrando diretamente, e então disse, tudo bem, vai, a gente cobre. Alexandre estava no corredor quando saí da ala. Sem dizer nada, sem precisar dizer nada, me acompanhou até o vestiário, esperou do lado de fora enquanto eu me trocava, e quando saí, me acompanhou até o estacionamento. Quando cheguei no carro, ele disse apenas, não volta mais lá. Não como pergunta, como constatação de algo que já havia sido decidido. Não voltei. Enviei a carta de demissão na mesma manhã antes de dormir, escrita com a objetividade de quem já sabe que qualquer hesitação vai fazer recuar. Motivos pessoais. Obrigada pela oportunidade. Toda a formalidade necessária para fechar uma porta de forma limpa. Não tenho como contar o que aconteceu com Marcos depois daquela noite, porque não fiquei para saber. Tenho a esperança de que o episódio de dissociação foi tratado, de que ele recebeu o acompanhamento psiquiátrico necessário, de que aquilo que estava naquele leito, qualquer que fosse sua natureza, passou para onde quer que esse tipo de coisa passe. Não sei, não fui descobrir. Há coisas que você aprende a não puxar quando já está fora do alcance delas. Passaram-se 2 anos desde aquela noite. Trabalho agora com atendimento domiciliar, acompanhamento de pacientes em casa
um trabalho que me dá o que a enfermagem me deu de melhor ao longo de todos esses anos, a conexão com as pessoas, o cuidado direto, a satisfação de ser útil de formas concretas, sem os turnos noturnos, sem os corredores longos, sem os espaços onde coisas se acumulam por não terem para onde ir. Seria fácil terminar essa história com uma conclusão clara, com alguma afirmação sobre o que aprendi ou sobre o que existe ou não existe, além do que podemos ver. Mas não tenho conclusões claras. O que tenho são fatos que aconteceram, experiências que vivenciei e uma certeza que cresceu ao longo de 16 anos e da qual não consigo mais me afastar. Os hospitais são lugares onde a fronteira entre o que está aqui e o que está além é mais fina do que em outros lugares. Não por nenhuma razão mística ou cinematográfica, mas pela razão mais humana e mais concreta possível. São lugares onde as pessoas chegam no limiar, onde a vida e a morte negociam em tempo real, onde corpos e consciências passam por transições que a medicina acompanha, mas não explica completamente. E quando você passa tempo suficiente nesses lugares, especialmente de madrugada, quando o movimento diminui e o silêncio cria espaço para outras frequências, você começa a perceber que nem tudo que está ali usa avental ou fardamento. Ainda falo com Alexandre de vez em quando. Ele também mudou de área, trabalha agora em enfermagem do trabalho, saúde ocupacional, horário comercial, luz do sol. Quando nos encontramos, não falamos sobre o hospital da Zona Sul. Não precisamos. Há coisas que ficam entre duas pessoas como um idioma que só elas falam, e esse idioma não precisa de palavras para existir. Penso no Senhor Benedito com frequência. No que ele me disse naquela madrugada, a coisa do corredor disse que eu precisava sair antes. Demorei para entender o que ele quis dizer ou o que ela quis dizer através dele. Não era um aviso de perigo imediato. Era outra coisa. Era, acho, a informação de que havia um momento certo para sair, uma janela, e que se eu perdesse essa janela, algo mudaria em mim de uma forma que não seria mais reversível. Não sei se saí na janela certa. Saí. E isso por agora é suficiente. Às vezes acordo no meio da noite, não com pesadelos, não com imagens perturbadoras, mas com uma clareza específica. Aquela clareza que vem de madrugada, quando o cérebro está entre o sono e a vigília e processa coisas que de dia não tem espaço. Nessas madrugadas, fico deitada, ouvindo a cidade lá fora, o som de São Paulo, que nunca para completamente, e penso nos corredores. Todos os corredores de todos os hospitais onde trabalhei. A ala B do Tatuapé, o módulo B da UTI, o 5º andar da Vila Prudente, o corredor dos fundos com suas luminárias queimadas que um dia se acenderam de volta. E penso nas pessoas que ainda percorrem esses corredores agora, neste momento, técnicos e enfermeiros e médicos em plantão noturno, fazendo seu trabalho com competência e dedicação, cuidando de corpos que precisam de cuidado. E penso que provavelmente a maioria deles notou coisas e arquivou nas caixinhas, rotulou como estresse ou imaginação ou folclore e seguiu em frente. E que isso está certo, que é assim que deve ser para a maioria das pessoas. Mas para os que chegaram ao ponto onde eu cheguei, os que foram longe demais nos corredores da madrugada para ainda conseguir arquivar, quero que saibam que o que viram foi real, que não estão loucos, que a racionalidade é uma ferramenta valiosa, mas tem seus limites, e que existir além dos limites da racionalidade não significa ser mentira. Existe uma coisa que aprendi em 15 anos de hospital que não aprendi de nenhum manual. Os mortos não vão todos embora. Alguns ficam. Não todos, não da mesma forma, não por razões que consigo articular completamente, mas ficam.
e dividem o espaço com os vivos de um jeito que a maioria dos vivos não percebe porque está ocupada demais sendo viva, que é como deve ser, e em algum lugar nesse hospital que você não sabe qual é, neste momento, numa madrugada que não tem data específica, há um corredor com uma luminária fraca demais, e há alguém de jaleco branco passando por aquele corredor, e há algo que esse alguém ainda não aprendeu a ver, mas que está lá, parado na sombra, esperando com a paciência de quem não tem pressa. E esse foi o relato da nossa amiga Patrícia. Eu sou o contador de histórias e me despeço por aqui. Já te deixei no final da floresta. Volte aqui para me visitar sempre que encontrar dificuldade para dormir. Se gostou, se inscreva no canal e deixa seu like para acompanhar as próximas histórias. Boa noite, bons sonhos.